Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa terceira sessão do dia, a última do dia de hoje. Eu sou o professor Eusebiades Areias e devo mediar e, ao mesmo tempo, também participar da apresentação desse trabalho. Trata-se do grupo Ofstrad, que é, digamos, um braço da nossa oficina de tradução e versão de italiano da UERJ. A nossa oficina ela é oferecida uma vez por mês para a comunidade interna e externa. E, a partir dessa oficina, que já dura 10 anos, né? Que já tem 10 anos de vida, digamos assim, nós criamos também um grupo de estudo e, nos últimos anos, temos nos dedicado a retraduzir e traduzir e comparar traduções já existentes, sobretudo do século XIX, e atualmente estamos nos dedicando à obra do Verga, mais especificamente dos contos mais famosos do Verga. Apresentar aqui hoje essa realização, né? Essa comparação sobre o conto Fantasqueria, eu e o professor Edivaldo Sampaio. A nossa proposta nesse trabalho de tradução, retradução e comparação é valorizar, né, o contexto da língua de chegada, respeitando aí as especificidades, as características, né, sempre na medida do possível, obviamente, da literatura do século XIX, e priorizando a legibilidade, a fluidez do texto na língua de chegada. Isso é, obviamente, não só ligado às escolhas lexicais, sintáticas, semânticas, mas também, e é muito importante, a questão dos aspectos culturais, históricos e culturais. Eu agora vou passar a palavra ao professor Edivaldo Sampaio, que vai fazer a introdução desse trabalho, e nós faremos aqui uma apresentação combinada. Os dois falarão, obviamente, à medida em que o trabalho for seguindo, de acordo com, né, com as questões que vão se apresentando para nós. Ok. Posso, então, começar, Eusebiades? Pode começar, Edivaldo. Ok. Boa tarde a todos. Antes de entrarmos no cerne do nosso trabalho, né, falarmos sobre a retradução do conto Fantasqueria, faremos aqui uma breve apresentação do autor e do seu conto. Giovanni Verga, ele nasceu no dia 2 de setembro de 1840, em Vizzini, uma pequena comuna da cidade de Catânia, na Sicília. E nesta mesma cidade, na Catânia, ele morreu no dia 27 de janeiro de 1922. Verga é considerado o fundador do verismo na Itália, juntamente com Luigi Capuana. E ele é o maior expoente dessa corrente literária, né? Verga é autor de vários romances, entre os quais se destacam História de uma Capineira, de 1871, e Malavolha, de 1881, e Mastro Dom Gesualdo, de 1889. Entre os seus contos, destacamos Neda, também trabalhamos com Neda, de 1874, e a coletânea Vita dei Campi, de 1880, composta por 8 contos, entre os quais Fantasqueria, do qual falaremos agora. Em Fantasqueria, Verga recorda uma longa carta, né? Ele recorda numa longa carta
os dias passados por uma lady, na sua companhia em Atitrezza, uma pequena localidade da cidade da Catânia. Esta distinta senhora, uma amiga francesa, na verdade, ela é inspirada na figura de sua amiga íntima milanesa, Paulina Grebe-Lester, né? Essa dama, né? Essa senhora francesa, né? E amiga íntima de Verga, após ter visto da janela do trem o vilarejo de pescadores, ela declarou a sua vontade de ficar lá por um mês. Entretanto, ao chegar naquele pequeno vilarejo, a mulher logo se entendia naquele humilde povoado de pescadores e não entende como alguém pode passar a própria existência num lugar como aquele. Aqui, o narrador, utilizando uma série de flashbacks e de entrelaçamentos temporais, começa a contar as histórias do povo de Atitrezza, constituído, né, esse povo, predominantemente de pescadores. Tais pessoas levavam uma vida dura, feita de dificuldades, misérias e desventuras. Mas, apesar de tudo, o maior desejo delas era exatamente de morrer onde nasceram. Verga, nesta carta imaginária, ele contrapõe o mundo dos humildes, caracterizado por uma corajosa resignação, ao mundo da aristocracia. O conto se passa num típico vilarejo costeiro siciliano, entre penhascos gigantescos e bem típicos do local, chamados, né, de fariglioni, muito comum no sul da Itália, né, em Nápoles, ali também ali na Sicília. Um dos fatores chaves é que neste vilarejo de pescador é praticamente possível sobreviver sem o apoio dos concidadãos. O povo de Atitrezza é explicado com o uso de metáforas e similitudes, e com o princípio do ideal das ostras e da sociedade das formigas. De fato, os moradores se comportam como as ostras, que agrupadas em umas nas outras, né, se agarram obstinadamente às rochas e resistem à violência das ondas, graças também à sua proximidade mútua. Isso aí nos faz lembrar um pouco do lema "a união faz a força". Entendemos, então, que remover uma só ostra do Recife pode constituir um perigo para as ostras. Se uma ostra é retirada do Recife, não poderá ser reagrupada nem será capaz de viver autonomamente. Aqui podemos pensar em outras histórias de Verga, como, por exemplo, em Malavólia, em que o afastamento de um membro da família protagonista representa o início de uma série de desventuras que levará a pobre família à ruína. Em relação à metáfora da sociedade das formigas, aquela comunidade de pescadores é organizada de acordo com regras precisas, como as que governam a vida social das formigas, que interagem entre elas e que se comportam com base nos papéis que lhes são atribuídos. Para entender a sua vida, é indispensável esquecer por um momento de si mesmos e imaginar, submetendo-se às regras e se fazer pequenos como são, de fato. Como são de fato, né? Pequenos como as formigas, né? Trata-se de uma similitude típica da época do naturalismo e, portanto, do verismo. O autor tenta, por um lado, descrever a vida do grupo com uma abordagem científica, objetiva e realista. Enfim, o verismo, como vemos em Verga, se preocupa muito com as questões socioculturais da época. Em Verga, também reencontramos, em muitas obras, a questão da situação meridional, dos costumes e das tradições, do modo de viver muito diferente daquele do norte da Itália. Segundo Verga, não é possível que um personagem de origem humilde consiga, de qualquer modo, por mais que ele valha, se reerguer daquela condição na qual nasceu. Não é possível que um pobre se torne rico. Aqui lembramos o darwinismo social presente na sua obra, sobretudo nos Malavólia, em que a família de pescadores não encontra outra coisa senão desgraça atrás de desgraça, quando tenta mudar a sua condição de vida. Bom, depois dessa introdução, eu passo a palavra mais uma vez ao professor Alcebiades, lembrando que faremos a discussão da retradução sempre em conjunto. Bom, então vamos passar propriamente a comparação, né? Nós vamos fazer uma comparação com um texto publicado, né, em 1983. E é importante ressaltar, né, que as nossas escolhas, elas buscam uma harmonia, né, com a época, com o contexto, e elas não são, em hipótese alguma, uma contestação ou uma busca de
de depreciação da tradução que foi realizada, mas simplesmente uma outra leitura, uma outra perspectiva, uma outra proposta de tradução. Aqui nessa passagem, né? Una volta, mentre il treno passava vicino alla cittadinanza, voi, affacciandovi allo sportello del vagone, esclamaste: vorrei starci um mês laggiù. Aqui nós temos a questão do pronome de tratamento, né? Que na tradução de 83 foi mantido, né, o pronome senhora, né? E nós achamos que, em função dessa relação íntima que havia que há, né, entre o narrador e a personagem, a ricaça lá, francesa, esse pronome não estaria, não seria o apropriado, não estaria harmonizando com o texto de chegada em língua portuguesa. Embora esse tratamento possa ser aceito, né, em uma situação em que houvesse uma formalidade entre os personagens, né, a situação em si. Neste caso, especificamente, que também é uma característica, né, da literatura correspondente do século XIX, ocorrência em Machado de Assis, Aloysio Azevedo, entre outros, esse uso do você, essa opção pelo você. Por isso, nós optamos por traduzir o voi por você e não por senhora. Inclusive, só para reforçar o que o professor falou, né, Quer falar, Edivaldo? sim, só para reforçar o que você falou na questão do pronome de tratamento, também lembrar que quem lê o conto sabe que existe uma certa intimidade entre, né, o narrador e essa amiga dele francesa, né? Então, aí ficou mais, vamos dizer assim, legítimo o uso do tratamento você no lugar do senhora. E aí voltando, né, me permite, Edivaldo, voltando aqui, eu pulei, né, o mais importante aqui é a questão também do título, né, Fantastiqueria, que foi traduzido por fantasia no texto comparado, e nós optamos por devaneio. Lendo, né, algumas introduções, algumas notas e fazendo uma pesquisa, né, na literatura crítica de Giovanni Verga, nós chegamos à conclusão de que a melhor tradução seria devaneio, ou digamos, uma divagação, mas acho que devaneio é a palavra mais apropriada, porque inclusive, pesquisando em dicionários, eu verifiquei que no dicionário do Antônio Weiss, ele dá uma acepção à palavra devaneio que eu não encontrei ainda em outros dicionários, mas é possível que haja, né? Ele diz que devaneio é um estado de espírito de quem se deixa levar por lembranças. E, na verdade, quando o Verga escreve esses contos retratando essa vida difícil desses moradores de Astretza, desse paizeto, né, desse paisino, ele realmente está lembrando de algo real, não de algo fantástico, que não existe, que existe só na memória, que existe só na imaginação, mas de algo real. Por isso a nossa escolha por devaneio em lugar de fantasia, que, a nosso ver, fantasia dá margem a algo mais que, né, mais concreto, talvez, mas que não seja concreto, algo inatingível, inalcançável, nesse sentido.
Edivaldo, gostaria de acrescentar algo? Sim, ainda desse primeiro, a questão do verbo affacciando-vi, né? Allo sportello. Então, nós temos aí a preferência por colocar olhando pela janela, porque o verbo affacciar-se, né? Ele representa chegar num ponto, né? Numa janela, numa varanda, numa porta, obviamente colocando o rosto, né? Para poder enxergar o que está, né? Diante da janela, da porta. O sportello, na verdade, olhando a questão do trem, né, daquela época, eram as portas, né, aqueles sportelli automatici, né, del treno, que representavam as portas mesmo, né, que abriam para as pessoas entrarem. Só que todas as portas, não só nos trens antigos, mas como os atuais, tem sempre uma espécie de janela, né, que não abre, né, mas feita com vidro, de onde se pode observar o que está do lado de fora, né? E justamente para ficar mais assim, para dar uma ideia de abranger toda a questão da tradução, escolhemos então para olhando pela janela do vagão, né? E tiramos essa ideia de chegar à janelinha, porque obviamente se a pessoa está dentro de um trem e ele olha pela janela, se subentende que ela se aproximou da janela para poder ter a visão da coisa que está do lado de fora. Eu acho que dessa parte aqui nós já falamos de todas as nossas escolhas, né, professor? Podemos passando ao... Podemos. Ou não, é o outro. Aqui é só o reforço. Aqui é só o reforço mesmo do pronome de tratamento. O próximo. Bom, esse próximo aqui, nós temos aqui uma observação em relação, né, ao livro do Paulo Roney, A Tradução Vivida, no capítulo 3, ele fala em traduzir o não dito. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Nós acrescentamos, né, a palavra só e pelo caminho, né, dentro do nosso texto, pela questão do que vem subentendido, implícito dentro do texto italiano. Embora não esteja escrito isso aí, nós podemos, como Paulo Roney salienta, né, no seu livro, no capítulo 3, a questão de traduzir o não dito é justamente colocar alguma coisa para dar mais clareza ao texto, né, mais elegância ao texto, de uma tradução de algo que pode ser deduzível claramente, né? E que se adequa perfeitamente à tradução. E exatamente o que a gente fez, né? A questão do vedere eternamente del verde e dell'azzurro, quem conhece o conto sabe que ela estava caminhando, né, com o seu amigo, e aí ela viu, né, viu muito verde e muito azul pelo caminho, né, durante o percurso que eles faziam pela estrada. Então, aí acrescentamos esse só verde e azul pelo caminho para adequar melhor o texto. Aqui tem mais uma coisa, né, Bia? Tem o botiquim. Tem a questão da... A palavra ela é um pouco perigosa em português, mas tudo bem. A botchetina da Odori, ela foi traduzida no texto de 83 como vidro de perfume. Tudo bem, não é que seja nada de tão ruim assim, né? Mas acho que a palavra frasco se adequa melhor a um texto, né, dessa qualidade, né, literário, para muito menos do que seria vidrinho, né? Porque vidrinho não ficaria tão legal, mas no lugar de vidro optamos por um frasco de perfume, que em frasco é um termo muito mais utilizado nessa situação, né? Que eram aqueles frasquinhos de perfume que tinham uma correntinha que as mulheres gostavam de carregar ou pendurada no pescoço, né, como um cordãozinho, ou até mesmo na mão, né? Então aí o texto diz justamente disso, né, que ela impacientemente ficava brincando impacientemente com a correntinha desse frasquinho, desse frasco de perfume. Então aí foi só a divergência em relação a vidro, achamos um pouquinho... Vidro é muito genérico, né? Muito genérico, exato, obrigado. E muito genérico e frasco muito mais assim literário, mais elegante. É que, na verdade, aquilo que ainda hoje se vê, né, em algumas faixas etárias, é aquele frasquinho mesmo que se carrega no colarzinho, né, no cordãozinho. Uhum. Então, prosseguindo, aqui nós temos
o vi faceste sotto il guanto delle bollicine che rubavano i baci. Essa tradução aí, ela deu um trabalhinho, né? Quando a gente fez Deu os nossos muita encontros. discussão, muito trabalho. Né? Deu muita discussão, até chegar a uma tradução mais interessante. Né? Então, aqui no texto de fantasia, vamos chamar o de 83 de fantasia, o nosso devaneio, né? O nosso devaneio, fantasia é outro, que a gente está fazendo a comparação, com o qual a gente está comparando. Então, a escrita está nesse trecho, vi facete sotto il guante delle bollicine che rubavano i baci. No texto de fantasia está, a senhora fez sob a luva algumas bolinhas que roubavam seus beijos. Nós entendemos que fez, não é bem que fez, né? Não fez. Ela arranjou bolinhas sob a luva que clamavam por beijinhos. O que é isso? Ela arranjou, né? Ela arranjou essas bolhas porque foi criada pelo atrito da mão, né? No processo de ficar remando. E aí a gente lembra aí essa ideia de que clamavam por beijos, aquelas cenas, né, da criança que se machuca, né, e a mãe vai lá dar um beijinho para passar, para sarar, né? Então a gente para sarar, né, para sarar o machucadinho. Então a gente aí achou que fazer bolinhas não seria muito apropriado do que arrumar, né? Você teve como consequência do atrito, né, do trabalho de ficar remando, arrumou, né, obteve como consequência bolinhas, né, bolinhas sob a luva que clamavam por beijinhos, né, que melhor do que roubavam, né, como se clamavam, como se ela de propósito, né, ou de propósito o narrador fala isso, clamavam, era um machucadinho que clamavam por beijinhos, né, para a questão do sará. Mas em relação nesse caso específico, né, em relação à tradução de fantasia, o que nós achamos mais problemático foi a questão do verbo fazer, né? Uhum. Talvez o verbo arranjar seja a escolha mais acertada, nos parece, não, mas não que o restante, a questão do roubavam ou clamavam, é perfeitamente uma questão de escolha, né? Mas a questão do verbo fazer, em lugar de arranjar, nós optamos por arranjar com muito mais propriedade, nos parece que o verbo arranjar se encaixaria bem melhor nesse contexto. Então, podemos passar ao próximo, né? Uhum. E a questão do fariglione, né? Também causou algumas discussões, porque uns defendiam a manutenção da palavra como ela está aí, porque, inclusive, na obra do Verga, ela aparece em destaque, ela está em itálico. Nessa palavra não é italiana. Houve, né, como nós vemos aqui na tradução de fantasia, a opção foi por Recife, que nos parece fugir um pouco, né? Se você olha a questão da geográfica, né? Que naquela região dá muito mais para penhasco, né? E o fariglione, ele pode ser traduzido por penhasco. Ele pode ser traduzido por por penhasco, ou farilhão, ou farelhão, mas aqui nos parece que a decisão mais acertada, mais harmoniosa, seria manter o original, manter, inclusive, o destaque em fariglione. Até porque o autor, né, ele teve também essa preocupação de não colocar por uma palavra mais italiana, como escolho, talvez, né, se ele poderia ter colocado, e ele deixou justamente porque esse tipo de escolho
ele é característico desse lugar, né, de Atitrezza, e também muito comum em Capri, em Nápoles, né, no Golfo de Nápoles. Então, embora tenha no português uma tradução, né, para farilhão, né, que a gente bota para fariglione como farilhão, alguns textos modernos, eu percebi isso, já colocam textos de termos turísticos, falando dessa região específica, né, principalmente de Capri, e coloca como fariglione mesmo no português, já transporta para o português, né? E é o que a gente percebeu que o Verga fez, né, na sua narrativa. Ele não transportou, de repente, para o italiano, né? Porque seria uma coisa muito comum, não é um Recife qualquer, não é um que se encontra em qualquer lugar, mas um específico dessa região. Por isso que percebemos que ele, então, deixou até em itálico para dizer que é esse tipo de Recife, né? Ou de rocha específica, daí a escolha de não alterar e deixar também. Até porque, pelo que eu tenho visto, né, as duas, farilhão, né, ou farelhão, é uma palavra não muito usual, né, no português, o fariglione também, mas ultimamente já estão deixando esse fariglione, né, nos textos de turismo, justamente por entender que é um tipo de penhasco de Recife específico. E aí o Verga também entendeu assim, e nós aí optamos por deixar também, né, sem alteração nenhuma, sem traduzir para o português ou colocar uma palavra que desse conta. Então, aí a escolha foi essa, e eu acho que foi uma boa escolha. Podemos passar ao próximo. Aqui temos várias questões a serem observadas. Grupetto di casucci che dormivano quasi raggomitolate sulla riva. A opção de fantasia foi por casebres, né? Grupinho de casebres que dormiam quase enrolados na praia. E nós optamos por pequeno grupo de casinhas que dormiam como se tivessem encolhidas na orla. Essa questão do diminutivo muito forte, muito recorrente na narrativa verguiana, né? Na tradução, né, para o português, nós precisamos, né, isso também é uma posição do grupo, ter um cuidado com a tradução desses diminutivos. Eu acho que na maioria dos casos nós não vamos traduzir, vamos procurar usar um relativo, né? Aqui nós optamos por pequeno grupo em lugar de grupinho, né? Porque o grupinho pode ter também uma conotação pejorativa, e normalmente o inho, em português, ele carrega também essa conotação, não sempre, obviamente, mas em muitos casos ele também traz essa conotação de depreciativa, negativa. Por isso a opção por pequeno grupo em lugar de... e casinhas em lugar de casebres. Aqui, no caso, casebres, para nós, não seria só uma casa pobre, mas teria uma carga bem mais forte, né? E o outro aspecto é o enrolados, que nos pareceu não dar conta do raggomitolate. Edivaldo gostaria aqui de... Sim, eu gostaria de fazer só mais reforçar o que você falou. Sim, eu gostaria de reforçar, né? O professor já falou, Alcibiades, né, que a questão do diminutivo vai ser muito recorrente na obra do Verga, nesse ponto, principalmente, e nós vamos muitas vezes optar, né, na hora de traduzir, por uma forma analítica muito mais do que uma sintética, né, usando o diminutivo também no português, vamos usar uma palavra para dar essa ideia de, enfim,
né? E muitas vezes, né, não vai ser a ideia diminutiva, mas uma outra ideia que transparece, né, que parece que ela é vista no caso da palavra no contexto. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa tradução dos sufixos alterativos, né, que existe muito nas obras italianas, para se evitar qualquer exagero, alguma coisa. Nós vamos ver aqui alguns casos, aqui mesmo nesse slide, vamos ver já um caso que pode trazer algum equívoco para a tradução, né? E nós vamos, então, aí dar uma solução pelo que se observa, pelo que quer dizer o sufixo, não exatamente pelo diminutivo da palavra. E também aqui, nesse caso dessa construção, no italiano, nós temos aqui, né, ó, quase ragomitolate sulariva. Então, esse quase, né, é uma conjunção que é muito mais italiana do que da língua portuguesa, que é uma conjunção que ela tem uma ideia, né, de comparativo hipotético, e que no português seria muito bem traduzido, não como quase enrolados, mas como se tivessem encolhidas na orla. Porque quando a gente lê grupinhos de casebres que dormiam quase enrolados na praia, parece que esse quase não é muito usual no português, não tem essa ideia de um comparativo hipotético, né? E dessa conjunção comparativa hipotética, e aí é uma transposição que a gente faz do italiano para o português, jogando o italianismo no português, que pode acontecer durante o ato da tradução, né? A gente pode ser Traído pela semelhança. Cair numa armadilha, né, de deixar levado por uma regência italiana, por um modo italiano e não propriamente do português, que, embora não crie nada de absurdo, mas não é muito da língua portuguesa, falar quase no lugar de como se tivesse encolhidas na orla. Então, a gente viu esse ponto, né, que ele é bem interessante, né? Quase ragomitolate, e em português seria muito mais interessante a tradução como se estivessem encolhidas na orla, que é aí que dá a ideia da comparativa hipotética, né? Nesse trecho, mais ou menos isso, o professor já falou, né? Você via já de enrolados, a gente preferiu casas enroladas, não ficaria muito interessante, essas casinhas quase enroladas, mas como se estivessem encolhidas na orla, né? Pela proximidade uma da outra. Então, essa foi a nossa escolha nesse trecho. Depois nós temos aí, voltando à questão do diminutivo, no italiano tem lá em vermelho, figurina, que foi traduzido no texto de fantasia, figurinha, né? Mas quando ele diz la vostra figurina, né? A ideia aí está da sua graciosa silhueta, da sua graciosa imagem, né? A gente optou por silhueta por causa do texto, né? Do literário, né? Do Berga, que nós estamos trazendo, como o professor Alcebiades já disse no início, que tentar trazer essa atmosfera do texto literário dessa época, mas sem exageros, né, obviamente, né, nada que assuste, mas que tenha um pouco de coerência. Então, essa figurinha, né, pode confundir, pode não cai bem na interpretação de quem está lendo o texto. Então, optamos por uma graciosa silhueta, poderia ser também uma graciosa imagem, né? E aqui, mais uma vez, a gente está falando da questão do diminutivo, né? Esse cuidado que a gente tem que ter, né? Então, o diminutivo sendo trocado por uma forma analítica no lugar da sintética, para poder resolver a ideia do diminutivo. Né? O que ele quer, de fato, com aquele diminutivo? Né? Dizer que é uma figurinha ou uma imagem bela, graciosa. Né? Então, está aí a nossa escolha. A outra coisa interessante, me permite, Edivaldo, claro. Só para te ajudar, né? Óbvio. Essa linha sapiente também nos pareceu, né, uma tradução assim, literal quase, né, do italiano, linha sapiente com linhas sábias, porque nós, na verdade, não fazemos essa referenciação, né? Para nós seria um corte impecável, um corte bem feito, e não, né? Nos pareceu, né, esse linha sapiente como se fosse uma tradução literal, né?
linhas sábias. E não combina, né? Não combina com sarta, né? Que ela fala que te meteva la vostra sarta. Claro, a costureira... Está muito mais coerente, né, com esse vocabulário usado, né, no final do século XIX. Né? Uhum. Então, impecável, corte. As linhas sábias talvez não fique, né, essa tradução não fique muito clara para combinar, por exemplo, com a ideia de que era o corte impecável que a costureira dava, né, nas roupas né, da amiga francesa. Novamente o diminutivo, lá mais na penúltima linha, né, na antepenúltima linha, vestitino, né, que o Berga usa novamente, e foi traduzido também por vestidinho, né, que não teria nada demais se não tivesse essa carga negativa. Um vestidinho pode ser um vestidinho qualquer, vestidinho muito humilde, muito simples, né? Mas não nos parece que seja esse o uso que ele deu no texto original, né? E a ideia era dizer que o vestido era bonito, belo, né? E nesse caso, um belo vestido, acho que está mais harmonioso com o texto de chegada. E dá coerência, né, com a questão de toda a descrição que ele faz, né, da amiga, né, sempre com elogios, né, sempre salientando as suas características belas, elegantes, né, de uma dama, né, como era ela, principalmente ali naquele ambiente em que as pessoas são humildes, né? Então ela tem esse destaque da beleza, da elegância. Então o vestidinho, como o Alcebiades falou, né? Ele pode tirar um pouquinho dessa carga, né? Trazer alguma coisa de menos importante, de menos elegante, de menos belo. Passamos ao próximo. Aqui nós temos um belo quadrito da Vero, traduzido por um belo quadro, uma linda cena. Nos parece mais... nos parece mais uma linda cena do que um belo quadro. Não que não possa ser aceita, não podemos dizer, não está errada a tradução de fantasia. Não é isso. É que eu acho que cena está mais dentro dessa perspectiva do contexto, né, do final do século XIX, do texto literário, ele está mais harmonioso. E quadro tem assim uma ideia menos, digamos, menos nobre, se é que eu posso dizer isso. Ed. Porque, na verdade, como você já disse, né, não que não caberia quadro, caberia, mas como ele está descrevendo uma cena, né, e aí o quadreto, né, veja que também nessa hora o tradutor de fantasia fez a parte pelo analítico, não pelo sintético, botou não, ele botou o belo, mas desculpa, ele não botou no diminutivo quadro, deixou quadro, né, não foi um quadrinho, porque perderia esse belo quadrinho, ficaria um pouco... aí o quadreto, né, ele fica como quadro para dar ideia de cena. Mas, na verdade, é uma questão de escolha mesmo. Né? A cena, porque está sendo descrita uma cena, e aí achamos mais interessante, no lugar de quadro, colocar uma cena, né? Uma linda cena que o autor descreve, né? Que o narrador descreve. Né? Depois vem a questão do endovinava, né? Que, embora adivinhar, né? O verbo endovinar é adivinhar, mas para um texto, né? Mais amoldado para um texto, uma palavra mais amoldada para um texto da época, né? O intuía, né? Se intuía. Achamos que, pela solenidade do texto, pela ideia do texto, né? Do século XIX, achamos interessante intuir, né? Porque intuía, né? Se intuía muito mais do que se adivinhava, né? Embora possam ser considerados sinônimos em algum momento,
ficou um pouquinho mais dentro da proposta nossa, né? A nossa proposta de tratar um texto com essa, vamos dizer, com essa estrutura, né, de um texto verguiano e de um texto, né, literário. Continuando, né, tem mais uma vez aqui, ó, viu? A gente está falando justamente do diminutivo, né? O chaleto, mais uma vez, um diminutivo, né? E aí, a gente, ao lugar de colocar ou, né, pequeno chale, ou chalinho, ou qualquer coisa assim, optamos por deixar como chale mesmo, né? Como chale. Tudo bem, o seu chaleto, na ideia aqui do Verga também, da questão de elegância, né, do chale, não ser pequenininho, ninguém vai botar um chalezinho pequenininho, não é isso. E por uma questão de não ficar recorrente toda hora lindo, elegante, uma coisa, deixamos o chale mesmo que, como uma forma de dar conta desse trecho aí, né? Se amoldava a seu chale. Então, preferimos não colocar nem diminutivo, nem forma sintética, nem analítica, nem nada que pudesse reforçar essa ideia do eto. Achamos, então, que o chale caberia muito bem nessa parte aí da tradução, né? Como a gente está dizendo aqui o tempo todo, né? O cuidado que a gente tem tido na hora de fazer a tradução com esses sufixos, né? Que são recorrentes, que aparecem a toda hora na obra do Verga. E aí nós temos o Gran Occhionis Barrati, que nós optamos por maravilhosos olhos arregalados, né? Em oposição a grandes olhos arregalados. E tiramos o grandes, né? Porque o arregalado já traz essa carga, né? Essa semântica do embora, grande. Só para lembrar que nós, só recordar aqui no dicionário do Sabatini Colletto, né? A palavra occhione, né? Ela vem occhione, no singular acrescitivo de occhio. Mas, quando é usado no plural, ela tem a carga de belos olhos. Occhione, macchiocchione, com a ideia de belos olhos, né? Está lá no dicionário. E aí, muito mais do que de olhos grandes, né? Olhos grandes, poderia trazer alguma coisa alguma interferência num texto, né? Na coerência que a gente está tratando o texto. Colocamos olhos maravilhosos, poderiam ser belos olhos. Bem, né? Só por isso, porque occhione, né, dentro da língua italiana, né, o dicionário deixa bem claro que a palavra occhione, usada ao plural, occhioni, tem essa ideia não de aumentativo, de acrescitivo em língua italiana, mas de beleza, de belos olhos, né, maravilhosos, lindos. E aí a gente optou, então, nessa vez. E por último, né, a questão também... Da inversão, né? A inversão, A inversão... Pode falar. Não, pode falar você. Não, a inversão é só para... É porque a estrutura, né? A gente teve o cuidado de dar uma olhadinha nos textos, né, machadianos, textos dessa época, né? E existia muito uma estrutura que era de preferência daquela época, né? A inversão do também, antes do verbo, enfim. E aí fizemos isso só para manter, né, o que a gente tem defendido aqui na nossa tradução. É um texto próximo da linguagem literária daquela época, sem exageros, obviamente, sem trazer ou colocar alguma coisa que possa criar algum tipo de estranheza para o leitor atual. Aqui nós temos a questão do uso do futuro do pretérito composto em português. No italiano é o condicionário composto, que não corresponde absolutamente ao português, né? Então, aqui eu passo a palavra ao nosso Edivaldo. Veja que o próprio texto da fantasia também colocou no condicional, no futuro do pretérito simples, né? Que é o condicional italiano. É o composto, né? Mas ele colocou também, a gente também colocou no condicional simples, né, que é o futuro do pretérito simples em português. Por quê? Também entendemos que o uso do condicional composto, o futuro do pretérito composto em português, ele não tem o rigor que tem no italiano, né? Porque toda vez que se usa no italiano o composto, dá uma ideia de incerteza, uma ideia de dúvida,
né? Ali ele fala, força in quale alto hemisfero via avrebbe trovata fra um mês. A ideia é de dúvida, ele não sabe, não tem certeza. E aí se justifica o uso do condicional composto, para dar essa ideia de incerteza, que é muito comum na língua italiana, né? O uso do condicional composto para essa ideia. Que é muito mais rigoroso no italiano. No português, não. O condicional simples, né, o futuro do pretérito simples, ele absorve muito bem essa ideia, né, de incerteza, tanto no simples como no composto. E como não é usual em língua portuguesa, né, o condicional composto, acredito que foi também o mesmo pensamento da tradução feita, né, no texto do Fantasia. A mesma ideia, porque ficaria um pouco estranho, né? Você teria estado, você teria se encontrado, uma coisa assim, ficaria um pouco pesado para o texto, né? Então, daí a explicação. No italiano, perfeitamente, ok. A ideia ali é de dúvida, então o condicional composto. Só que para trazer para o texto em português, nós optamos, né, obviamente, por enxugar isso aí, que não é muito usual no português. Pois não, completa, senhor. Aí nós temos a questão do diminutivo usado de maneira apropriada, digamos assim, né? Nesse caso, a tradução é perfeita, né? Cabe realmente o diminutivo cabecinha. E nós mantivemos, obviamente, a escolha acertada no texto de fantasia para essa passagem. Aqui o diminutivo cabecinha, ele, né, o que se passa na sua cabecinha? A ideia é claramente de afetividade, enfim, que o italiano tem, o português também, cabecinha tem, e aí uma forma carinhosa, né? Carinhosa, o vezzeggiativo italiano, né, que é de afetividade. Passamos ao próximo. Aqui é uma questão bem interessante, 100.000 lire. E aí, no texto de fantasia, nós percebemos, nós temos aí a tradução por 100.000 liras de rendimento, né? Isso até está em algumas resumos, né, do Conto de Vergas, que a gente encontra, e em críticas, né, sobre a obra. Aqui, no caso, a ideia é revelar que se trata de uma grande fortuna, né? Uma grande quantidade de dinheiro, e não caberia também, né, traduzir por liras em português, né? Não faria sentido, ficaria distoante. Então, por isso, nós optamos por uma fortuna de renda também, em lugar de rendimento, que renda e rendimento são coisas que são sinônimas, mas é mais acertada, mais coerente, uma fortuna de renda. Edivaldo, quer acrescentar? Sim, só para acrescentar mais um pouquinho, né? Aqui a tradução, né, a gente teve cuidado de não colocar 100.000 liras, porque talvez uma pessoa menos avisada poderia entender, mas 100.000 liras, será que é muito, é pouco? E poderia dar vamos dizer assim, trazer algum tipo de ruído ao entendimento do texto, né? 100.000 liras, aí a pessoa, mas o que é 100.000 liras? É muito, é pouco? Quando ele está dizendo que, né, basta possuir uma grande fortuna, quando a ideia de 100.000 lire de entrada, né? No caso aí ele quer dizer de ter uma fortuna para aquela gente daquele vilarejo, que são pessoas humildes, são pescadores, e, claro, naquela época, né, a gente sabe que esse valor era muita coisa. Talvez mais à frente, no mundo mais moderno, seria pouco, mas para aquela época era uma grande fortuna. Então, justamente para evitar que se alguma pessoa com uma leitura menos avisada não entendesse que a ideia era dizer que tem uma grande fortuna, nós acabamos traduzindo não as 100.000 liras, colocamos com uma fortuna. Então, assim, a ideia da expressão utilizada ali pelo Verga, né? Como a gente faz justamente com as expressões idiomáticas. Ninguém traduz expressões idiomáticas
literalmente, senão não faz sentido, né? Eu não posso traduzir prender em giro em português como pegar em giro, porque não vai fazer sentido na língua portuguesa. Nem para o italiano spezzare um fuscello, como quebrar um galho, que o italiano não vai entender exatamente qual é a ideia disso aí. Mas a gente fez justamente essa técnica, né? De, em vez de traduzir as 100 mil livros, que poderia ser traduzido, tá? Tudo bem. De repente, houve até discussão no momento da tradução, que a gente está fazendo, de colocar uma nota de pé de página dizendo que esse valor era muito alto naquela época, representava realmente uma grande fortuna, mas optamos, sem agredir o texto, né, traduzir não a expressão, mas a ideia que ela transmite, né, para deixar o texto mais claro. Tradução semântica aí. Uhum. Você quer comentar o Epure ou passamos ao... Não, eu acho que aí no Epure é uma questão mesmo de escolha, preferência, né, de estilo. Acho que, tudo bem, nós preferimos em verdade, mas é uma questão de estilo, não é uma diferença assim tão interessante para que se faça algum tipo de Passamos comentário. ao próximo. Bom, aqui nós temos o basta e o sgangherate. o basta ele tudo bem, é preciso muito pouco, não, também cabe, também dá conta da tradução, mas achamos que manter o basta, porque é muito usual no português, né? Basta que você faça isso, Mais basta. recorrente. É mais recorrente, e aí achamos assim interessante conservar, né? Embora não é nada de extraordinário. O problema maior é mesmo na palavra esgangueirado. E as casinhas, né, que nós optamos, casinhas ao lugar de casebre, casebre dá uma ideia de ruína, casa em ruína, quebrada, em estado ruim. Não é bem o caso, são casinhas pobres, né, humildes, mas não necessariamente o uso do casebre seria assim, claro, mas as casinhas estão deterioradas, né, porque estão sem conservação, justamente para as pessoas, né, que a gente está falando de um povoado de pescadores, que não tem realmente dinheiro para poder, né, reformar a casa ou manter sempre bem estruturado. Então, são aquelas casinhas deterioradas, né, que o esgangueirato dá essa ideia, né, de em péssima condição, em estado de má conservação, e o desconjuntadas nos pareceu um pouco fugindo, né, da ideia da palavra esgangueirata em língua italiana. Então, daí a gente optou, porque esgangueirato, no dicionário, a ideia mesmo é de estar, né, em péssima condição. Então, aí Péssimo o estado, péssima deterioradas condição. deu mais. Aí, fazendo só uma observação com relação ainda ao basta, né? Aí, defendendo a questão da tradução literal, porque, embora seja muito criticada, muito condenada por alguns, por uma corrente, sempre que possível, sempre que isso não prejudicar, não causar danos, ela deve, né, ser mantida. E aqui o basta, tanto no italiano quanto no português, está perfeitamente encaixado. Não há necessidade de colocar é preciso. Não que esteja errado, é preciso. É uma questão de escolha, mas eu acho que neste caso, usar a mesma palavra até é interessante. Também. 15 agora. 15. Não, esse está tudo Esse certo. nós não vamos. É o 15. Esse está tudo de acordo. Tudo ok. Aqui nós temos o Bocconi e o... Não, o Bocconi não tem Sim, os... Bocconi. Temos É também Sdraiato aqui Bocconi, ele porque sue houve giornate nere, né? E nós optamos por colocar em seus dias negros, por questões que todos nós sabemos, né? Odiernas, que devemos evitar certas palavras para evitarmos
questões de outros gêneros, né? Então, acho que em seus dias negros não seria uma escolha feliz para uma tradução nesse momento, né? No século XXI, né? Já no final da segunda década do século XXI, nós não faríamos essa opção. Não que esteja errado, né? Mas eu acho que nos seus dias escuros é uma opção adequada nesse momento em que essa retradução ela é processada, ela é feita, a nossa opção parece que seja a mais acertada. Ed, agora é com você. Sim, não, tudo bem. Só voltando à questão dos negros, claro que esse texto fantasia é de 1983, né? Então, naquela época não se tinha essa coisa tão, né, esse rigor Tão hoje que tem em forte, né? relação à escolha das palavras, né, mais apropriadas. Bom, mas aí também a questão dos seus dias escuros, né, com a ideia da descrição, né, dos dias em que chove, em que o mar está agitado, em que o mar ruge e bufa, né? Então, os dias escuros em que escurece os dias para que preparando para um temporal, né? Avisando, né, que vem um temporal. Então, aí o escuro ajeitou direitinho. E ali na questão do Sdraiat Bocconi, né, a ideia do Bruço ali, alguma coisa aconteceu, não sei se foi opção minha de isso deixar foi sem ser no provavelmente plural. um problema de digitação. Não, no texto lá está mesmo sem o S, Bruço mesmo, né? No texto nós mas vimos isso. foi Pode ter sido da edição, né? Um problema, certamente, porque é plural. Aí a gente só fez essa observação, obviamente que não tem nenhuma divergência em relação à tradução, a não ser esse caso do S. E Porque nós sabemos que a tradução, numa tradução não há só problemas, né? As falhas não são apenas do tradutor, se elas ocorrerem, mas também do revisor, né? Que vai fazer, né, esse trabalho final aí. Isso pode passar, né? Por mais que sejam feitas mais de uma revisão, isso pode passar. E no texto, na parte em verde, né, a questão do soldoni, né, toda essa parte, né, soldoni, que suona um pouco soldoni sulla lata del banco, a gente observou que a palavra banco também quer dizer a mesa, o balcão, né, de um bar, de uma taberna, obviamente, onde a latinha que se recolheu o dinheiro, né, pelo serviço prestado, o balconista pegava o dinheiro, geralmente se trata de valores pequenos, então eram moedas, e ele jogava na latinha que recolhia, né, a féria do dia. Então, o que acontece? No texto do Fantasia, tem o dinheiro que ressoa na lata do banco, é pouco. Mas do banco? Como assim do banco? Né? Não é da banca, não é do banco onde a pessoa senta lá na osteria, que já está ali, luxo de osteria, né? Está falando de uma taberna, de um barzinho, enfim. Então, mas a gente optou por tilintam, né? Porque tilintam já é o barulho de objeto metálico batendo em outro metálico, né? Uma moeda numa lata. Tilintam poucas moedas na lata sobre o balcão. Né? No caso aí, a lata que está, a lata mesmo, que era latina, né? A lata mesmo, lata que ele usou no texto, a lata, que era uma lata naquela época, se botava a lata para recolher o dinheiro, a moedinha, mas não em cima do banco, né? Fica um pouco estranho isso. Mas o banco, que é o távulo, né? Que a gente interpreta, obviamente, como o balcão da osteria. Então, a gente colocou sobre o balcão, fazendo essa observação em relação à lata do banco. Ok. Aqui nós temos o Pululam nel Paese e um bom ingresso, né? Traduzido por Pululam na cidade, e nós optamos por se multiplicam pelo vilarejo, que nos pareceu mais condizente, né, com
com o vocabulário do final do século XIX, obviamente, para a língua portuguesa, né? Para o português do Brasil. Vilarejo é mais coerente também com o país. E o pulular e se multiplicar, pulular nos pareceu muito... Bem alto. Muito solene, né? Muito pouco usual, né? Destoando um pouco aí do contexto, né? Embora a gente tinha, né, Cepídios, embora a gente tinha falado que a gente está tentando ter o cuidado de ter um Embora texto seja literal, perfeitamente possível, não é uma questão claro. também de escolha, né? Veja bem, porque, embora a gente tenha falado sempre que a gente está procurando colocar um texto próximo, né, ao texto literário, né, mas sem exageros, obviamente. Algum texto que seja interessante, de leitura não tão pedante ou pesada a ponto de, né, de atrapalhar. Agora, a questão do vilarejo para a cidade, a gente tem que lembrar que, no início, quando nós apresentamos, falando lá de Atitretsa é uma frazione di comune. Ele não chega a ser nem uma cidade, ele é uma fração de um lugar que já é uma outra fração, né? Vamos dizer assim, já é uma coisa bem pequena, um vilarejo mesmo, Atitretsa, né? Ele está dentro da Catânia, que faz parte, ele é uma fração de Ati Castello, que já é uma parte, já é um pedaço da Catânia, que é a cidade, né? Então, chamar aquele povoado ali de cidade ficou um pouco forte, né? Quando, na verdade, é apenas um vilarejo, né? Que acolhe melhor a ideia do que está sendo contado, né? Ou narrado pelo Verga, né? E isso a gente deixou bem claro que a Atitretsa é realmente uma aldeia de pescadores, né? Não é uma cidade. Um paizeto, né? Um país pequeno, né? É um lugarzinho pequeno, né? Não cabe a palavra cidade para uma fração de comuna, né? Caberia até no português, uma cidadezinha do interior, mas aqui não é o caso. Né? Não é o caso, uma aldeia, um vilarejo cai perfeitamente. E depois também foi a questão do buono ingrasso, né? Que é a engorda, né? O ingrasso em língua italiana está se referindo à alimentação, à nutrição que se faz às le bestie, né? Aos animais, enfim, né? Obviamente isso aí o Verga usa, né? De forma irônica, né? Também para tratar, né? Ele trata essa multiplicação de crianças, de gente, né? E aí ele fala uma boa, na tradução de fantasia, uma boa ceva, uma palavra muito ceva, um pouco, vamos dizer assim, pesada mais uma vez, né? Muito forte, essa né? junção de pulular e ceva, quando uma boa engorda, né? Trata, né? Coloca uma palavra mais conhecida e que retrata essa ideia, de repente, de uma possível ironia do autor em relação a essa palavra ingraço, né? Como se fosse uma boa engorda, uma coisa que tem essa referência. Se multiplicam aí e o engorda é um meio termo, foi opção por um meio termo, nem muito lá embaixo, nem muito lá em cima, né? Nem muito solene, nem muito vulgar. Ok. Podemos passar para o outro, né? 17. O próximo, aqui nós temos o de tanto em tanto, a Malanata, una buona passata e Brulicame. O Brulicame, né? O Brulicame, que tem aqui boas discussões, né? O de quando em quando, igual nas duas traduções, mas a gente chamou atenção não para divergência, mas dizer que, né, teríamos outras escolhas, mas acabou ficando boa essa de quando em quando, né, como texto literário. Poderia ser de vez em quando, né, de tempos em tempos, mas a escolha de quando em quando comporta bem dentro de um texto literário que acabou coincidindo com a tradução de 1983, do Fantasia. Uma escolha acertada. Uhum.
Malanata é uma palavrinha que deu trabalho, né? Porque não é italiana, né? Ela é uma palavra siciliana, né? Ela tem como origem, né, a Sicília do século XIX, né, muito utilizada, que vem de male, que é mal, né, de ruim, e anata, que é ano. Então, a ideia da colheita ruim, um ano ruim, né? É a ideia do ano ruim, que nos dicionários que nós encontramos, que retratam o vocabulário siciliano, deu como possível tradução em italiano, e aí a gente transporta para o português, miséria, penúria, pobreza, carestia, escassez. Nós acabamos, né, optando por escassez em se tratando de, quando está se falando de, nessa sequência, né, de substantivos, o tifo, a cólera, a escassez, né, porque a questão do ano ruim, né, ou a tempestade, né, a borrasca, ela vem fazer então na bona spazzata, que a tradução de fantasia ficou dá uma boa varrida, ficou quase que uma gíria, dá uma boa varrida, ficou uma coisa um pouco vulgar, né? Dá uma boa varrida, os bons dicionários não tem varrida, né? Mas dar uma boa varrida ficou um pouquinho vulgar, achamos, né? Quase que uma gíria, né? Então, vem fazer uma varredura, poderia ser vem fazer uma limpeza, né? Caberia também, né? Do que uma boa varrida, né? E completando com a questão do naquele, né? O italiano brulicame, que enxame, tudo bem, brulicame é de fato enxame, né? Naquela coisa, mas optamos por turbilhão, porque o turbilhão ele abraça toda essa ideia, né? De agitação, de grande quantidade, de enxame e também de roda viva, né? Essa roda viva, desse vai e vem, de momento bom, ora coisas boas, ora coisas ruins, né? Que mostram próprio, como o Alcebiades falou durante a nossa discussão, a questão da instabilidade, né? Que é mostrada nesse trecho, né? da narrativa, né? Momentos bons, momentos ruins. Então, o turbilhão ele abraça toda essa ideia, né? Ideia de enxame, de multidão, de roda viva, de vai e vem, e aí comportou melhor a tradução da palavra bruitame no nosso parecer, né? Quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que não. Podemos passar ao próximo? A gente Podemos. já está estourando o tempo também. E aqui nós temos o bailarino, basicamente, que nós achamos que par, né? Que a palavra par daria mais, se encaixaria melhor nesse contexto, até porque dançarino para nós tem outras, nos remete a outros contextos, a outras interpretações. Acho que par, Fica né? mais O último interessante, par. né? Porque está ali, né? Exatamente o nome del vosso último bailarino. Claro, se falar o seu último dançarino, dá a impressão que a mulher é uma diretora de uma companhia de dança, né? O seu último bailarino. Não, na verdade, bailarino em relação à mulher, né? Uma mulher, né? De granfina, acostumada aos grandes bailes, né? A ter sempre um par para dançar com ela. Então, a ideia de transportar esse bailarino seria o par que ela costuma ter nas festas, nos bailes que ela frequenta, né? Então, aí a opção por o seu último par, né? Na areia da Alameda, né? Avenida Alameda, tudo bem, né? Para Viale caberia, mas Alameda é um termo mais, vamos dizer assim, literário, né? E, por final, lembrando a questão da metáfora das formigas, que eu fiz na introdução, falei, né? Que o conto do Verga tem a questão da metáfora das ostras e também das formigas, nessa questão da unidade, né? São pequenininhas, mas unidas elas têm força, elas conseguem manter, né, aquela questão das ostras, da união é que faz com que todas se preservem ali, resistem, sobrevivem, e a questão da formiga também, cada um com o seu papel, para poder manter aquela sociedade salva, ou caminhando, sobrevivendo. E aí a gente, então, botou um montinho marrom, no outro texto, montinho escuro, justamente uma referência ao formigueiro, né?
ela está brincando lá, né, mexendo, né, lá com a sombrinha, com o guarda-chuva dela, ela vai e mexe no montinho de marrom, que seria o formigueiro. Mas então deixamos a metáfora justamente para ficar mais interessante, né? Não fugindo do texto original, né? Que usou a mesma coisa, o pontinho marrom, o formigueiro. Talvez, se colocássemos ali formigueiro, também seria, mas perderia-se a metáfora, né? Que é muito importante no caso do conto, né? A gente já viu isso no início, na introdução que nós fizemos. Podemos, Alcebiades, por 19. Podemos seguir. Aqui eu acho que não tem nada. Podemos passar. Sim, agora é o 20, né? Sim, é o 20. Essa aqui foi uma. Essa aqui foi até uma opção da professora Aparecida, né? E foi bem interessante na hora de fazer a inversão, né, do texto em italiano, porque parece que são duas perguntas, né? Volete metterci un occhio anche voi a cotesta lente, voi che guardate la vita dall'altro lato dal cannocchiale. Nós fizemos a inversão, o texto Fantasia fez em forma de duas perguntas, que parece, de fato, na leitura do texto original. A senhora também quer dar uma olhada nesta lente? A senhora que olha a vida pelo outro lado do binóculo? Nós, então, como no texto original não são duas perguntas, mais duas em uma, né? A inversão feita deu uma solução bem interessante, né? Inclusive, eu relembro aqui, foi até uma ideia da professora Aparecida, que participa com a gente, né, dos encontros, né? Você que olha a vida do outro lado do telescópio, não quer dar uma olhada também nesta lente? Então, a inversão fez com que a gente resolvesse esse trecho em uma só pergunta, como tem o texto original, né? Evitando que ficasse uma pergunta muito longa ou que se entendesse, mas tem duas perguntas ali, ou o que houve? Então, a inversão deu a possibilidade de fazer a tradução do texto e, sem dano nenhum, em uma só pergunta. Tudo bem, podemos passar. Uhum. Aqui o Aquabon, como ele diz. Aqui nós optamos, né, por conservar o francês, como também o colega que traduziu em 83. Só que aqui nós fizemos o ajuste, né? Não é assim que você diz, porque, como nós já ressaltamos, né, no início, o tratamento deve ser você e não senhora, pela relação de intimidade que há entre eles, né? E nos parece que essa construção seja mais apropriada para a tradução. Não é assim que você diz? E não como você diz? Uhum. Porque a gente até teve outras opções, né? Porque, na verdade, quando se manteve o texto, a frase em francês, obviamente, né? E Está o se professor confirmando se pronunciou bem, né? Isso, se escreveu bem, no caso é uma carta, né? Se ele escreveu bem, né? Se a gente imagina uma carta que ele está enviando para a colega. Escreveu bem, exatamente. E o professor Alcebiades, nas nossas discussões, lembrou bem que em português nós colocamos o Aquabon em maiúscula, embora o italiano aceite, depois de uma pergunta começar com a minúscula, né? com a letra minúscula. Em português não temos essa cultura, né? De sempre depois de um ponto a maiúscula inicia, então nós colocamos em maiúscula, né? Mantivemos o francês, obviamente, que é uma expressão que tinha que estar escrita em francês, não caberia tradução, porque é claro isso aí no texto do Verga, né? Do italiano ele passa para o francês. É muito recorrente na literatura do século XIX. Né? Volta lá, Alcide, volta lá. Eu saí. Bota o 20, 21, desculpa. E só para completar, então, no outro texto do Fantasia, ele bota
como a senhora diz. Ele está afirmando, né? Quando, na verdade, no original, como dit voix, ou seja, a gente percebeu que ele escreve em francês, mas não tem certeza, ele não está seguro se a expressão está correta. Por isso que ele se retrata ela na cadeira. Não é assim que você diz, né? Não é assim que os franceses dizem, não é assim que se diz em francês, Não é poderia assim ser que se também. escreve? Não é assim que se escreve, né? Poderia caber todo, mas desde que fosse uma pergunta para explicar que ali há uma dúvida de quem escreve uma palavra, uma expressão em uma outra língua e não tem certeza de que ela está correta, né? Ou pelo menos quer, né, quer confirmar se aquilo ali está correto, né? Ou se estiver errado, ele já se, vamos dizer, se resguarda de uma possível crítica, se não perguntasse. Não é assim que se diz, ou seja, se tiver alguma coisa errada, entenda que eu não sou francês, eu não sou conhecedor profundo do francês, então eu não tenho segurança. Por isso que ele fala, como dit voix, né? Então, não é assim que você diz, ou não é assim que se fala em francês, que se diz em francês. Então, a gente entendeu assim em relação a outra coisa, como a senhora diz, uma afirmação, né? Que não caberia ali o ponto de interrogação, né? Pelo menos não vimos nada que desse essa pista de ser uma afirmação. Agora acabou, né? Eu acho. Acabou. E para Essa parte não que concluir, não tem divergência, não tem porquê. aqui não há nenhum problema, nós então concluímos aqui a nossa fala, né, a nossa pequena comparação. Pode Obviamente puxar. que nós selecionamos alguns elementos, alguns casos, né, complexos, que nos pareceram mais complexos. Há muitos outros, mas que não caberia, né, apresentar todos aqui. Aqui nós temos as referências e os agradecimentos. Aí nós temos a nossa equipe, né, que vem crescendo a cada dia. Muito obrigado a todos pela presença, participação. Agora tem as perguntas, né, Sal? Você tem alguma pergunta? Eu pedi a eu li uma aqui logo, né? Eu não estou querendo tirar os slides, porque às vezes as perguntas... Não, pode deixar. Não tem, deixa no final, deixa no último, não tem problema. Boa tarde. Eu posso comentar aqui as perguntas e falar dos comentários. Isso, obrigado, Alice, obrigado. Nada. Então, o professor Davi Pessoa disse o seguinte: grandes questões de tradução apresentadas hoje por aqui. Parabéns ao professor Rafael e seu percurso pela língua sarda e a todos os envolvidos no projeto Com Grande Verga. Esse é do outro, né? Esse aí foi da outra apresentação, né? Depois o professor... Não, o professor Davi ele fez um link, né? Agradeceu já está agradecendo e parabenizando o nosso também, do Verga. Aí aqui o professor Rafael Ferreira. Uma pergunta. Parabéns pelo trabalho. Essa tradução será publicada? Se sim, como texto literário ou como tradução comentada? Nós temos a ideia, né? Na verdade, não é nem a ideia, né? Já está praticamente definido isso. Nós vamos publicar tanto quanto tradução de texto literário, como comentada, né, também. Essa é a nossa proposta, né? Muito bom. Eu respondi a pergunta do Rafael. A Ida Freitas disse o seguinte: acho que casebres amontoados na orla seria melhor. Isso referente ao slide 9. Pode voltar lá, Zé? Assim. Segundo ela, casebres amontoados na orla. 9, slide 9. Não, acho que não foi o 9, não, né? Será que foi o 8? Não. Olha só, a questão da escolha, veja bem,
Claro que toda retradução tem uma outra palavra, são questões de escolhas, né? Nós chegamos, inclusive, eu me lembro desse texto, que amontoadas também foi uma das opções que nós tivemos, né? Agora eu não tenho o texto aqui, não sei qual é o slide, agora não sei se consegui encontrar, Alcebiades. Mas foi também uma das nossas opções. É parte do Grupeto de Casucci. Tá. Aqui, quase. De Casucci. Aí ela disse o quê? Casinhas... Amontoadas. Casebres amontoados seria... sim, casinhas que dormiam como se estivessem amontoadas, é isso? Não, a proposta dela seria traduzir como casebres amontoados. Casucci? Sim, mas são uma questão de escolha, né? Não seria, né, aqueles casebres amontoados que dormiam. Também caberia, veja bem, uma tradução, não é que exista uma tradução perfeita ou única, universal, né? Elas são possibilidades, desde que se tenha critério para colocar uma tradução, né? A gente também não pode exagerar e colocar alguma coisa que seja estranha ao leitor de chegada, né? Eu tiro do texto de partida e trago para cá, ele não pode ser estranho. Justamente a tradução, como dizem alguns, né, teóricos, ele tem que tirar toda a estranheza, o Paulo Rony é um dos que dizem isso, ele tem que tirar a estranheza do texto de chegada, né? Ele tem que tirar para jogar no texto, né? no de partida e colocar no texto de chegada sem essas estranhezas, né? Que poderiam ser se a questão não for feita com critério, né? Obviamente que opções criteriosas, elas são válidas, todas elas, não dá nenhum tipo de alteração, né? Até porque a intenção do nosso trabalho não é trazer um texto, esse é o perfeito, não. É uma retradução em que a gente procura, né? Uma nova proposta. Uma nova proposta. Uma outra questão é que o amontoadas, né? Aí foi muito votado, inclusive eu defendi, mas como é um trabalho de equipe, é um trabalho de grupo, acho que as pessoas chegam a um consenso. Então, nós chegamos ao consenso de que encolhidas seria a melhor saída nesse contexto, nessa passagem aqui. E a questão do casebres, né, e casinhas, como eu defendia, que o casebre tem uma carga negativa muito forte para nós, né? E casinhas, embora também possa ter uma carga negativa, casinhas pode ser simples e humildes, mas não está em estado deplorável, de péssima conservação. Ok. Nós temos aqui um comentário da professora Aparecida. O levantamento e as escolhas lexicais se assemelham, muitas vezes, a um tipo de trabalho filológico, visando a atingir o melhor resultado para a língua de chegada. Ok. Mais alguma pergunta? Sim, o professor Davi Pessoa também comenta aqui. Ótima pesquisa sobre a linguagem, sempre muito importante seguir de perto a linguagem de cada escritor, visto que sempre é diversa. Espero que publiquem. Parabéns. Obrigado, professor Davi. Obrigado, colega Davi. Nosso aí, que também já apresentou um belo trabalho, né? Antes da gente, logo no início. Sim. Obrigado, Davi. Também temos uma pergunta do Marcelo Balbach. No caso da tradução de tanto em tanto, caberia tradução para de tempos em tempos? Slide 18. Caberia sim, tanto é que lá no nosso slide a gente colocou possibilidades, né? Escolhemos aquela que por coincidência coincidiu. Qual é o slide 18? Nós escolhemos aquela que por coincidência é igual à do Fantasia, né? 18. 18? Acho que é algum anterior, né? Tem até um balãozinho, ó. Viu? No balãozinho tem de tempos em tempos, tá vendo aqui, ó? Uma questão de estilo, né? Optamos de quando em quando, mas aqui tem opções de vez em quando, de quando em quando, de tempos em tempos. São
traduções válidas. É aquilo que a gente está falando o tempo todo aqui, né? São várias as possibilidades, principalmente quando se trata de uma língua tão rica quanto o português, né? A possibilidade de dar conta de uma tradução ela é muito grande. Então, existem várias possibilidades e elas são todas válidas, né? Desde que sejam feitas com critério. Ok, muito bem. Você de volta. Temos ainda a Aida falando. A Aquabom poderia ser mais para quê? A Ida foi minha aluna, né? Eu sei que ela é professora de francês, acho que ela se formou em francês, ela dá aula no estado, acho que de francês, não sei, não tenho muita certeza, então ela conhece francês. Só que ali, Aida, não cabe nenhuma tradução, né? A gente ali não tem por que traduzir o texto, a expressão em francês, porque é a intenção do autor, do original, que fique em francês, porque ele é italiano, está usando uma expressão e pergunta se aquela expressão está correta. A tradução da expressão em francês não tem nenhuma, assim, não caberia de forma nenhuma no texto em português, porque a intenção é mostrar que é uma expressão em francês e que ele precisa saber se ela está correta, uma vez que ele está falando com uma amiga dele que é francesa. Então, por mais que tenha uma tradução, obviamente que tem, né? Mas não é o caso aqui dessa tradução de se fazer, né, em português, se colocar em português. Tem que se deixar como texto original em francês. Mas muito obrigado pela dica. E aí algumas pessoas aqui estão parabenizando, como a Simone Cruz, o Renato Venâncio, e a professora Aparecida gostaria de fazer um comentário. É isso, professora? É exatamente isso. Parabenizar, né, Alcibiades, Edivaldo, pela belíssima apresentação, e reforçar também para todos aqueles que estão assistindo essa apresentação, que esse é um pequeno pedaço daquilo que se discute na oficina. Este não é oficina, é apenas uma pequena amostra daquilo que se faz na oficina, e um trabalho grande, um trabalho detalhado, um trabalho extremamente delicado, não é simplesmente escolher esta ou aquela, mas a palavra que melhor cabe. É um trabalho realmente de burilar, é um trabalho, eu diria, quase artístico, porque envolve tantíssimas coisas e tantíssimas discussões. Hoje vocês viram um pequeno pedaço, né? E como a oficina é sempre aberta, seria interessante que todos pudessem participar da oficina quando ocorrerem as próximas reuniões, as próximas apresentações, para vocês verem um pouquinho mais detalhadamente como é que esse trabalho chega até a produção desse resultado parcial, que nunca é final. Era só isso. Obrigado, Aparecida. Há mais perguntas, Alice? No momento, não. Então, tem aqui. Acabou de chegar. Professor Rafael Ferreira. A UFTRAD é online também ou só presencial? Nós, esse ano, né, com essa questão da Covid-19, nós estamos fazendo os encontros online, mas os encontros eram presenciais. Mas nós estamos pensando em adotar os encontros online permanentes, que acho que vamos ter uma adesão maior, né? Acho que facilita bastante. Com certeza. Então é isso. Não há mais nenhuma pergunta? Não. Acho de repente pinta daqui a pouquinho, mas agora não. Podemos encerrar? O Marcelo Molinaro está aqui elogiando, né? Um ótimo intervento Verga, Bravi. Eu acho que é isso mesmo. Obrigado, Marcelo. Marcelo é nosso parceiro de oficina, nosso companheiro e nosso
Bravo aluno, né? Ok. Então, já que a gente vai encerrar agora, né, Alcemir? Então, então, acho que podemos encerrar. Nós voltaremos na quinta-feira com a programação, né? Às 10h30 teremos a conferência do professor Rino Caputo sobre a Dante Afumete, com a mediação do professor Davi Pessoa. E às 14h nós teremos, agora não estou me lembrando, às 14h nós teremos que fala às 14h? 14h30. 14 ou 16h30. Às 16h... Não, às 14h30 vai a conferência da professora Carmen Parachetes, né? Releitura de Humberto Eco, em busca de uma língua perfeita, e às 16h30 nós teremos a conferência do professor Rafael Salomão, né? Colega da UERJ, agora eu não me lembro, já estou um pouco cansado, não me lembro o título. La Società dell'Immagine, gli anni 60-70. Com a conferência La Società dell'Immagine, gli anni 60 e 70. Com a minha mediação. Mediação do professor Edivaldo. Então, aguardamos vocês na quinta-feira, às 10h30. Okay, obrigado a todos pelo carinho e pela paciência. Pela participação, pelo significado conosco até agora. Um abraço a todos e até quinta-feira.